disposição de vocês para as perguntas. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico e o paciente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. Então, à disposição de vocês. Vamos lá para as perguntas, Renato. Doutor Calil, bom dia. Uma dúvida sobre o procedimento. Qual foi o material cirúrgico usado para fazer essa obstrução inserido dentro do catéter? E uma segunda questão, a gente teve a informação de que o presidente estava gripado no dia em que começou a doer a cabeça e passou por procedimento. Isso impactou todo esse processo pelo qual ele passou? Não, então, primeiro, ele estava com esse estado meio gripal, mas estava um pouco até sonolento, e a doutora Ana, que foi atendê-lo no Palácio. Vou começar por aí, então. Então, o presidente realmente estava com um quadro que se assemelhava a um quadro gripal, né? Teve um episódio de febre. Os exames são compatíveis com um quadro viral, né, que ainda não conseguimos identificar o vírus responsável, porque nem todos os vírus a gente consegue identificar de forma pronta, mas os exames já se normalizaram. Então, não há mais sinal sugestivo de doença viral, né, mas sim pode ter sido uma concomitância de fatores, né, que podem ter precipitado, né, esse quadro inflamatório que chegou na hemorragia. Você sabe qual é o vírus? Não, a gente não conseguiu identificar. Apesar dos inúmeros testes que a gente já fez, a gente não conseguiu identificar. Em relação ao material cirúrgico? O doutor Zé Guilherme é o radiologista intervencionista que fez o procedimento hoje. Bom, o procedimento é feito da seguinte forma: o que importa é acabar com o sangue que chega perto do hematoma. Esse conceito já foi passado para vocês. E o que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso. O que importa é deixar de chegar o sangue nesse local, né? Como a artéria mede em torno de 1 milímetro, por aí, os catéteres são bem fininhos e você coloca um procedimento relativamente simples. Não tem nada a ver, é o contrário, ela entope a artéria. E o material é exatamente isso, quer dizer, é difícil de dizer porque é um componente químico, mas o que importa é como se fosse uma gelatina que faz esse entupimento. Doutores, com esse último procedimento, é possível dizer que esse hematoma foi completamente curado? Vocês ainda avaliam algum outro procedimento relacionado a essa lesão? Rogério. O tratamento da coleção foi feito anteriormente, que é a drenagem. Só que essa coleção tem uma cápsula, ela tem uma membrana que se forma do processo inflamatório e feita também pelas folhas da meninge. Então, com a drenagem, ele está tratado. O procedimento foi em caráter preventivo, para que essa coleção não recorra, não aconteça novamente. Como ele já tinha tido a coleção, ela tinha sido absorvida, e aí, nos últimos dias, ela cresceu, e por isso que nós fizemos a drenagem, agora a gente considerou como uma recorrência da coleção, então foi feito preventivamente a embolização da artéria, que nutre os vasos dessa cápsula. Aí, tirando essa nutrição de sangue, diminui muito o risco do hematoma refazer. Esse risco vai diminuindo exponencialmente no passar dos dias. Então, a cada dia que passa, cai muito esse risco. Hoje, ele está por volta, agora com todo o procedimento, para menos do que 5%. Então, a probabilidade agora de se refazer, como o Dr. Calil já tinha dito, na medicina não existe nem 0, nem 100%. Agora, com todo esse procedimento, o risco disso se refazer é bem menor. O outro lado, ele já tinha um hematoma que tinha sido absorvido já.
E, aparentemente, todas as folhas da meninge estão cicatrizadas e a chance de se refazer é praticamente nula. Oi, bom dia. Eu gostaria que os senhores explorassem um pouco mais sobre a recuperação do presidente. Quando exatamente vai ser a alta? Se ainda se mantém previsão na segunda-feira? O que ele vai poder ou não fazer depois da alta? E quando ele vai poder começar a despachar lá do Palácio do Planalto? E sobre viagem também, se depois da alta ele já vai poder viajar direto. Obrigada. Depois da alta hospitalar, a programação, o presidente poderá ir para Brasília, acho que segunda, terça, quer dizer, um dia mais, um dia menos, depende muito da evolução, que está sendo muito boa. E ele, obviamente, do Palácio, ele pode retornar a uma agenda de despacho, né? A gente não vê problema algum em relação a isso. Então, o que se espera é que na próxima semana o presidente esteja já no Alvorada. Claro que após o procedimento cirúrgico, após o que aconteceu, vai se requerer um repouso relativo por algumas semanas, talvez, entendeu? Mas isso é tudo relativo, né? Mas a sua pergunta é, ele estará de alta segunda, terça-feira, vai direto para a programação, direto para Brasília e, evidentemente, ele vai retomando aos poucos a sua atividade normal. Doutor, bom dia. Bom dia, Fabiola do UOL. Por favor, eu queria saber dos senhores quais são esses cuidados que o presidente vai ter que tomar, mesmo em Brasília, no pós-operatório. Veja, na verdade, é uma recuperação normal. Então, ele vai retomando o dia a dia. Claro, a atividade física que ele faz, ele faz atividade física todos os dias, faz exercício regularmente, e isso vai ser postergado um pouco o início dessas atividades. Então, isso é dia a dia. Veja, ele está de alta hospitalar. Eu costumo dizer para os pacientes, você está de alta hospitalar, mas não está de alta médica, é diferente, vai continuar o acompanhamento com a equipe médica de Brasília, chefiada pela doutora Ana. Doutor, bom dia. Desse lado aqui, Beatriz, da Jovem Pan. Eu queria saber se durante o procedimento o dreno foi retirado, eu lembro que tinha essa possibilidade ontem, e se ele tem expectativa de alta ainda para hoje, como era esperado, da UTI. Hoje ele vai continuar monitorado, né? É uma monitorização de UTI. O dreno será retirado muito provavelmente agora no fim da tarde, né? E ele o doutor Marcos Stávoli vai retirar o dreno no fim da tarde. E a partir de amanhã ele vai passar a não ter mais os cuidados de monitoramento 24 horas. Então, praticamente de alta da UTI, né? Deve ser feito amanhã. O que define hoje o cuidado de UTI do presidente e também de qualquer outro paciente é a monitorização contínua, que para o leigo são aqueles dispositivos que a gente prega no peito, né, e aparece lá na televisãozinha os gráficos, né? Então, hoje o presidente está sendo monitorizado. A partir do momento que a gente tira essa monitorização contínua, né, então significa que ele não está mais sob os cuidados de UTI. Mas, em relação ao espaço físico, onde hoje o presidente está alojado, ele vai permanecer no mesmo espaço físico, apenas o que vão mudar serão os cuidados, para não gerar aquela expectativa de que ele vai sair de um lugar A para um lugar B, né? O que vão mudar são os cuidados de monitorização contínua. Tá bom? Boa tarde, Nelson Garrone, TVI CNN Portugal. O presidente, a orientação na primeira coletiva foi que o presidente não trabalhasse. O presidente está a trabalhar? Não, nesse momento, não. Hoje ele passou por esse procedimento e nos próximos dias até a alta, não, né? Mas, como nós já dissemos, ele provavelmente pode retornar algumas atividades dele na semana que vem. Pessoal, bom dia. Victor Boscato, do Poder 360. Se por algum motivo o presidente voltar a ter algum sangramento, mesmo depois do procedimento de hoje, o que diz a literatura médica sobre o que deveria ser feito numa eventual nova internação? Se ele voltar, eventualmente, ter algum sangramento. Marcos. Quando ele vinha se recuperando do sangramento do trauma, o coágulo foi diminuindo. De repente, inesperadamente, ele teve um novo sangramento. Este novo sangramento foi retirado. Isto precisa ser previsto, então por isso ele fez esse procedimento de hoje, para não ter mais novos sangramentos. Bloqueou a circulação para o lugar onde ele sangrou.
Então, agora tem uma segurança máxima. O risco dele ter um novo sangramento é estatisticamente desprezível. É que a gente tem que ter os cuidados normais. Ele está neurologicamente perfeito, está ótimo, conversando. Hoje foi um procedimento para que nós não enfrentemos no futuro o que aconteceu nesta última jornada que ele passou. Em nenhum momento ele teve nenhuma lesão cerebral. Então, Eric Klein, da CNBC, aqui ao lado. Bom dia. Queria saber se o presidente Lula ele precisou ser sedado ou tomou alguma anestesia geral e se ele vai continuar recebendo visitas ou agora ele vai precisar de repouso total. Não, as Obrigado. visitas estão proibidas desde o começo da internação e estarão proibidas até o final da internação. Então, visitas proibidas, somente os familiares, mas as visitas completamente proibidas, né? Hoje foi uma sedação, hoje não teve nenhuma anestesia geral. O procedimento de hoje foi sob sedação. Tanto é que logo após o procedimento, o presidente estava acordado, conversando. Doutor Mayra da Band aqui, tirar duas dúvidas em relação aqui no cantinho. Em relação às visitas, mas passando para o quarto, ele vai poder receber mais gente, porque até então está só a primeira-dama, né? E só em relação também à gripe, né, o quadro viral que ele teve, isso influenciou, ajudou, contribuiu de alguma forma para esse hematoma, ou são dois quadros que não tem nada a ver, enfim? Pouco provável, né? Esse hematoma veio da queda, evidentemente, mas ele que estava com o quadro viral, ele estava com o quadro viral. Então, essa dúvida, será que isso perpetuou? Provavelmente não. Provavelmente foi tudo consequência do quadro inicial que ele teve, com uma evolução que a gente já sabia que poderia acontecer novo sangramento nos próximos meses. Por isso que ele estava em monitorização, quer dizer, acompanhamento médico. Em relação à visita, as visitas estão proibidas, estarão proibidas até a alta do presidente. Primeira-dama e familiares. Sim, família. Bom dia, Paula Araújo, da Globo News. Só para eu entender, doutor, as visitas então estão proibidas, só os familiares. O senhor acaba de dizer que o presidente, a recomendação é que ele não trabalhe. Agora, qual que é a orientação com relação ao que está acontecendo, o que vocês esperam e vão orientá-lo a acontecer nos próximos dias? A gente está falando do presidente. Então, ele conversa por telefone, faz videochamadas, tem alguma conversa com relação à política e a assuntos importantes do país? Como é que está essa situação? Qual é a recomendação que ele deve seguir? A recomendação é de um repouso relativo, mas evidentemente, depois do procedimento de hoje, o presidente está sentado, comendo, conversando, né? Veja, a doutora Ana falou, quem trabalha com a mente nunca para. É óbvio que ele vai. Evidentemente, a gente sempre a orientação é um repouso relativo, evitar qualquer tipo de estresse, que é impossível na posição dele, inclusive, né? Mas eu acredito que nos próximos dias mesmo, no hospital, ele vai conversar com as pessoas, com os assessores, isso é natural, né? Visto que, veja, ele está sentado, conversando, comendo, andando para lá e para cá. Então, quer dizer... Bom dia, eu sou aqui, doutor, à sua esquerda. Eu sou André Graziano, do ICL Notícias. Vocês mencionaram que o presidente teve um outro hematoma que se absorveu sozinho. Quantos hematomas, afinal, o presidente teve, além desse que necessitou das intervenções de terça e de hoje? Depois da queda, ele desenvolveu um higroma, que é como um hematoma mais líquido, dos dois lados. Do lado esquerdo, ele teve um crescimento do hematoma, uma evolução, e depois ele diminuiu bastante de tamanho, e aí ele se refez mais agudamente, e foi drenado. Do outro lado, ele teve um crescimento muito lento, e depois absorveu e desapareceu o hematoma. Então, ele teve hematoma bilateral e extracraniano, né, subdural, não foi intracraniano, subdural. Não no cérebro, entre o crânio e o cérebro na meninge. Então, ele teve as duas coleções, e uma tinha absorvido e se refez. Por isso que precisou ser drenado. Bom dia, doutor.
A minha pergunta é, o doutor falou que foi para acabar com o sangramento que ele estava tendo por prevenção. Então, o presidente teria tido apenas um sangramento? E uma outra pergunta, nós conhecemos o presidente, sabemos que ele é uma pessoa que não gosta de ficar no hospital. E como está o humor do presidente? Bom, em relação ao sangramento, você quer responder, Marcos? Ele apresentou um episódio hemorrágico no trauma, que começou a ser absorvido. Depois, durante a absorção, ele teve um novo sangramento espontâneo, que foi retirado cirurgicamente. Para que isso não aconteça de novo, hoje o Dr. José Guilherme fechou a circulação que leva sangue para essa região. Foi só isso. Em relação à sua segunda pergunta, o presidente sempre se manteve, como sempre, sereno, né? Sempre seguindo ordens médicas, seguindo protocolos de tratamento. Sempre o presidente manteve essa posição. Óbvio, apesar de uma cirurgia de emergência, esse outro procedimento, se manteve sereno. A equipe médica, obviamente, explica o procedimento e sempre a palavra é serenidade. Bom dia, doutores e doutora. Renan Fiuza, da CNN Brasil, aqui na frente. Tudo bem? Bom dia. Apenas uma dúvida. Saiu ontem no Diário Oficial da União a sanção do mercado de carbono e mais uma assinatura de um decreto. E pelos documentos teria sido o próprio presidente Lula que teria assinado. A minha dúvida é a seguinte: ainda ontem, antes desse procedimento, ele estava despachando do hospital? Como é que funcionou? Levaram um computador para ele? Enfim, só para entender. Ou tem alguma dúvida aqui com relação a esse documento que foi assinado? Obrigado. Eu não tenho esse conhecimento. Quer dizer, o presidente estava sentado conversando. Quer dizer, eu não tenho conhecimento se ele despachou ou não do hospital. Bem, gente, a última pergunta agora, tá bom? Talvez a questão é se ele está cognitivamente bem e neurologicamente apto. Ele está normal. O exame neurológico dele é normal. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida. Ele está cognitivamente íntegro. A única coisa é que a recomendação médica é que ele não se esforce nem física e nem mentalmente. Então, a solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe nenhum estresse ou que receba visita que leve a ele mais alguma dúvida ou ansiedade. Mas ele está apto a exercer qualquer tipo de trabalho. Sua pergunta foi se ele tinha capacidade de assinar qualquer decreto? Capacidade total. Doutores, eu queria saber sobre as fisioterapias. Ontem, no boletim médico, foi informado que o presidente caminhou, fez fisioterapia. Ele vai continuar fazendo esse tipo de acompanhamento? Faz parte de um procedimento médico natural? Como que vai ser a partir de agora? Em relação à fisioterapia, é convencional, porque como falamos, o cérebro não foi afetado, ele não teve nenhum tipo de sequela que precisasse de uma fisioterapia especial. Então, cuidados gerais. Rapidamente, Yuri Cavalieri, Rádio Itatiaia, aqui no canto. São duas questões rápidas, primeiramente para a doutora Ana. Na semana que vem, quais serão os exames que o presidente vai ter que fazer para o acompanhamento desse quadro? E também o estresse de um presidente da República tem a ver com esse quadro? Pode causar algum problema no cérebro que cause, talvez, a hemorragia? Não, a hemorragia a gente não atribui ao estresse, né? Senão todos nós aqui estaríamos operados pelo doutor Marcos, né? E os exames, eles, claro, vão depender da evolução dos próximos dias, mas, por enquanto, a gente não está pensando muito nos exames da próxima semana, e sim na alta que a gente deve ser bem breve. Não existe. É um sangramento localizado, foi resolvido. O que tem a possibilidade, que é mínima, é sangrar no próprio lugar, no próprio local. Mas não existe nenhuma hipótese de haver um outro tipo de sangramento em qualquer outro lugar. Não é esperado. Não existe rejeição disso. Não.
Não, sequela é nenhuma. O presidente, desde o primeiro momento, ele não ficou com sequela alguma. Não. Então, como já falei, o presidente, desde o primeiro momento, pós a drenagem, ele já estava consciente. Ontem, por exemplo, sentado, conversando, tinha condição de raciocínio perfeito. Hoje, inclusive, cedo também, e após o procedimento agora também. Pessoal, eu agradeço, a gente vai encerrar por aqui. Se tem alguma dúvida, vamos responder. Veja, isso é uma questão que ele estava com uma dor de cabeça, ele teve um quadro faz 2 meses, ninguém esperava que ia ter outro sangramento. É claro que qualquer sinal de alerta tem que, obviamente, a equipe médica ser comunicado. Mas, por outro lado, você imagine você submete a um procedimento, você não vai ficar com essa preocupação 24 horas, sabe, teve uma dorzinha de cabeça, vai correr para o hospital. Não é bem assim, é coerência, né? Foi o que aconteceu. O presidente teve uma dor de cabeça, como todo mundo tem, claro que sempre é um sinal de alerta. Quando ele realmente se sentiu mal, ele comunicou aos médicos. Então, pessoal, vamos combinar mais 2 perguntas, tá bom? Léo, só porque a Valentina havia pedido. Ei, tudo bem? Bom dia, eu sou Valentina do Metrópolis. Não ficou claro para mim se houve um sangramento entre os 2 procedimentos, a cirurgia feita na segunda-feira e esse procedimento feito hoje. Entre os dois procedimentos houve um sangramento? Nenhum, zero. Porque isso é uma dúvida que ficou. Por que fez o procedimento? Não teve nenhum tipo de sangramento. Foi feita a drenagem com sucesso. E esse outro tipo de procedimento foi, como já foi falado, para prevenir ou minimizar o risco de novos sangramentos. Então, não teve nada. É um procedimento, não digo que já estava pré-agendado, porque se espera sempre a evolução. Porque uma das críticas que a gente escutou, por que não avisou antes? Não avisou antes porque medicina é dia a dia. Principalmente o paciente no UTI, pós o sangramento cerebral, evoluiu bem, como ele evoluiu, está ótimo, então o que vamos fazer para protegê-lo? E aí foi discutido esse procedimento, até que o presidente foi comunicado desse procedimento de ontem à tarde, de hoje ontem à tarde. Doutores, a Ana Paula Neves aqui da TV Record, é que na hora que vocês estavam explicando, eu estava ao vivo, eu só não ouvi um detalhe. Quando vocês fizeram a embolização, é a colocação de um pequeno tubo flexível, é isso, com a substância dentro? Só para eu entender essa parte, por favor, o que era? A embolização, exatamente, o que é? É exatamente isso. Você coloca um pequeno catéter, que é um tubo muito flexível, que tem menos de 1 milímetro de diâmetro, e por dentro dele você coloca as partículas ou substância que você vai embolizar. E você faz isso. Um detalhe importante que foi perguntado antes deste procedimento, que é muito importante ser citado, é que é uma sedação simples, porque o procedimento é chamado minimamente invasivo. Então, que fique bem claro isso, porque senão se acha que é uma cirurgia, alguma coisa desse tipo. Bom, vamos terminando. O doutor Rogério mais cedo falou do risco de 5% de o hematoma ressurgir depois desse procedimento de hoje, diminuindo gradualmente. O doutor Marcos falou que já é praticamente nulo. A gente está falando da mesma coisa, o mesmo tipo de complicação? Veja, nada é impossível, a medicina não tem 100% de certeza. Tá? É claro que o risco é mínimo, né? Mas sempre existe um risco, mas é mínimo diante do procedimento. Aliás, já complementando, desde a noite que foi feita a drenagem, essa discussão dessa embolização já tinha sido discutido, a equipe médica estava discutindo, só esperava a evolução do presidente e no melhor momento fazer a embolização. Nada em medicina é 100%, mas o risco, né, se é 5%, se é 1%, se é 2%, o que eu te digo é muito pequena a chance dele voltar a sangrar, principalmente depois do procedimento bem sucedido de hoje. E outra coisa, cada semana, cada mês joga a favor de um paciente que teve uma hemorragia cerebral. Gente, vamos terminar. Para o último. Aqui tem uma da Cris. Aqui é Cristiane, sou repórter do Valor. Só para tirar uma dúvida, porque o doutor Estava, ele falou um pouquinho antes que teve um novo sangramento, que por isso foi feito o procedimento. E o doutor Calil falou agora que não teve. Então, não. O novo procedimento foi a cirurgia.
Não sei se você entendeu. De terça-feira. Então. Veja, o sangramento que o doutor Stavros se referiu foi o sangramento que o presidente teve na segunda-feira. Não tem novo sangramento. Ele teve sangramento na segunda-feira, ponto. Foi resolvido, né? E acabou. Ele não teve nenhum outro sangramento. Foi completamente resolvido o hematoma. O que foi feito hoje é para minimizar o risco de novos sangramentos nos próximos meses. É tipo exatamente, é preventivo. Não teve novo sangramento, é um procedimento de rotina hoje, que já estava sendo discutido, apenas a discussão era qual seria o melhor momento. Aproveitando outra dúvida que vocês tiveram, se estava marcado uma avaliação do presidente no dia 6 e ele por agenda não fez ou não compareceu. Não estava marcado nenhum procedimento. O presidente sempre no final do ano ele faz avaliação de rotina geral, como todo ano ele faz. O que estava se discutindo qual era a melhor data, não pela emergência neurológica, não pela preocupação neurológica, mas seria um check-up de rotina que ele faz anualmente. Doutor, a última pergunta aqui, Vamos terminando, né? Por favor, só para esclarecer, mesmo que, como vocês disseram, seja desprezível a chance de um novo sangramento, do ponto de vista médico, o que deveria ser feito? Talvez uma craniotomia? Você poderia explicar para a gente? Não, já foi feito completamente tudo o que precisava fazer. Se tiver outro novo sangramento, eventualmente, que é uma coisa que é improvável, aí vai se decidir na hora o que fazer. Acho que está bom, né? Olha, veja bem, ele vai continuar nesses próximos dias a rotina de fisioterapia, os cuidados intensivos eles vão diminuindo, evidentemente, né? E se tudo correr como está correndo, no começo da semana o presidente deve ter alta. Aproveitando que hoje à tarde vai retirar o dreno, vai se ter um boletim médico à tarde, eu acho que um boletim médico diário é suficiente, né? Porque acho que está tudo esclarecido, vocês estão sabendo tudo que está acontecendo, vocês estão acompanhando passo a passo o que está acontecendo com o presidente. Aliás, é um pedido do presidente, que vocês saibam passo a passo o que está acontecendo. Como foi feito? A situação foi clara, foi bem colocado, nós sempre estivemos à disposição de vocês, acho que isso vocês não têm dúvida. Doutores, só mais uma dúvida. Nós temos que terminar. Em relação ao outro hematoma que já foi absorvido pelo corpo, esse não tem realmente nenhum risco, nada. Já foi bem discutido isso, tá bom? Muito obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado. Vocês podem também encaminhar as dúvidas lá para o e-mail que vocês já têm, tá? Eu agradeço e bom trabalho aí para todo mundo. Essa foi a entrevista coletiva da equipe médica do presidente Lula, que segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo o médico Roberto Calil Filho, Lula está bem e a alta está mantida para o início da próxima semana, se tudo continuar seguindo bem. Segundo a equipe que acompanha o presidente, o procedimento realizado hoje, às 7 da manhã, foi bem sucedido. Lula foi submetido a um tipo de cateterismo para evitar novos sangramentos na cabeça. Segundo os médicos, a probabilidade de um novo hematoma surgir é muito baixa após o procedimento. E nós ficamos por aqui. Continue com a programação do Canal Gov. Eu volto daqui a pouquinho com o Brasil em Dia. Até já.